Halo, tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali lagi bersama saya di Sandias Channel. Saat ini saya akan menyajikan info berita tentang komentar-komentar netizen Brasil tentang penyelamatan dari tim SAR Indonesia terhadap warga Brasil yang tewas jatuh di Gunung Rinjani. Untuk itu, simak video ini, like dan subscribe. Tuntaslah untuk menonton, jangan dipotong, oke? Let's go. Mas! Oi! Mas! Like. Oh! Holy shit! Tá super completo e foi um tapa na cara pros brasileiros que só falaram besteira, falaram mal da equipe, acusaram de racismo, entre outras coisas, feriram o orgulho dos resgatistas. Perkembangan kasus meninggalnya Juliana turis asal Brazil semakin meruncing di kalangan netizen kedua negara. Namun semakin kesini pula, titik terang mulai terlihat. Opini bukan lagi mengarah pada ketidakwarasan berpikir atau mau menang sendiri, melainkan pada kondisi sebenarnya yang terjadi di Gunung Rinjani. Setelah Bang Agam, yaitu seorang porter Rinjani yang juga merupakan anggota regu penyelamatan mengemukakan pendapat, banyak orang Brazil yang mulai memahami apa yang sebenarnya menjadi tantangan. Rinjani bukanlah gunung biasa, melainkan gunung berapi aktif. Ketika mendakinya, tidak hanya fisik yang terguncang tetapi juga mental. Bang Agam menceritakan secara gamblang bagaimana situasi dan kondisi saat kegiatan penyelamatan dilakukan, beserta resiko besar yang dihadapi. Salah sedikit saja, bisa terjadi kecelakaan massal yang lebih menyedihkan. Karena di hari-hari pertama Juliana terjatuh, cuaca sangat tidak bersahabat. Namun tim tetap melakukan segala upaya yang terukur dengan penuh perhitungan. Hal ini menyadarkan sebagian orang Brazil. Beberapa dari mereka kini justru malu sendiri dengan apa yang dilakukan oleh para netizennya, yang menghina tim regu penyelamat tanpa memiliki pengetahuan luas terhadap medan Gunung Rinjani. Like. Oh! Holy shit! Selain tu, trek yang sempit ditambah pula dengan kiri kanan yang sangat curam. Kalau jatuh ni memang kenduri 3 hari lah. O Agam, que participou do resgate da Juliana na Indonésia, ele gravou um podcast contando toda a cronologia, né, do que aconteceu desde a parte da equipe do resgate e depois que ele chegou na ilha e entrou junto com a equipe. Tá super completo e foi um tapa na cara pros brasileiros que só falaram besteira, falaram mal da equipe, acusaram de racismo, entre outras coisas, feriram o orgulho dos resgatistas, e ele contou com detalhes tudo o que aconteceu lá, como foi, e deu um tapa na cara de todo mundo que falou mal. Quando aconteceu o acidente, ele estava em Jacarta, tá? E ele contou que quando já teve o acidente e eles foram notificados, já teve equipes de resgate que foram imediatamente, né, subir lá pro local. Tinha tanto os primeiros voluntários quanto membros da equipe SAR, que tem a ver com o governo. Só que ele estava explicando que a primeira dificuldade foi identificar o ponto exato da queda. Por quê? Eles só tinham aquelas imagens do drone dos turistas, só que quando eles chegaram lá, esses turistas já não estavam mais lá. Então, eles pela imagem tinham que tentar adivinhar mais ou menos que altura que era. Então não foi tão fácil assim de identificar qual foi a parte inicial. Então assim, com aquela imagem do drone, ele só tinha uma área possível ali do que era, mas não dava para identificar com certeza porque era muito confuso. Fora a quantidade ali, né, de encostas perigosas. Então, as primeiras buscas não conseguiram encontrar o corpo, porque eles não tinham exatidão de qual parte exatamente ela tinha escorregado, porque é tudo muito parecido. Então, eles faziam vários pontos e desciam 400 metros para ver se achavam ela e voltavam. E daí eles usavam essas cordas e em algumas partes até tinha
pedras soltas, tudo que dificultava mais ainda de descer esses 400 metros, mas a galera descia 400 metros e voltava. Ancorava em outra parte, descia 400 metros e voltava. Então não é que não tinha corda para descer ou alguma coisa assim. Eles tinham a corda, só que eles não tinham exatidão de qual parte exatamente que ela escorregou por causa da neblina. E daí de ficar tudo muito confuso, eles deduziam ali pelo drone mais ou menos, mas eles tiveram que ancorar em vários lugares e testar. Descia 400 metros e voltava e não encontrava. Aí para agilizar no resgate, lembra que eu falei que tinha o acampamento lá embaixo? Onde, né, os turistas ficam, daí depois sobe, né, até lá em cima. Então, normalmente eles ficariam ali, né, como se fosse uma base para eles. Só que, para agilizar o processo, eles já ficaram lá no topo da montanha. Eles não estavam descendo mais, estavam acampando lá. E não se esqueça, era bem estreitinho, uma área bem instável, sem proteção, e eles ficavam ali só com o equipamento que eles tinham nas costas. Não tinha barraca, não tinha nada. Uma até das pessoas que ele considerou um herói é o Bang Samsu. Eu não sei se eu falei corretamente o som, mas é assim que escreve. Que ele decidiu dormir no meio do trajeto da parte da queda. Ele ficou ali pendurado porque a condição do tempo estava muito ruim. E em vez dele subir de volta e aguardar lá em cima, ele resolveu ficar pendurado no meio do desfiladeiro, porque ele queria agilizar, que a hora que ele visse que diminuísse a neblina, ele iria descer mais. Ou seja, ele dormiu sozinho, pendurado no penhasco, sem nada, esperando o melhor momento ali que diminuísse a neblina para ele continuar descendo. Inclusive teve outros colegas que fizeram o mesmo também, de ficarem pendurados sem proteção nenhuma, pro frio, pro vento, pro nada, e ficavam pendurados até a hora que melhoravam para eles conseguirem descer mais um pouquinho. Ou seja, ninguém ali queria abandonar o posto, mesmo com o risco de hipotermia, mesmo com o risco de deslizamento de rochas, eles ficavam lá pendurados esperando uma hora que melhorasse o tempo para eles descerem mais e tentar procurar isso em vários pontos diferentes, porque eles tinham a esperança que ela tivesse escondida em alguma fissura ali e que ela poderia então ainda estar viva, né, até com hipotermia, mas ainda viva, né, tentando se esconder em algum lugar. Então eles ficavam procurando em cada fissurazinha, em cada pedacinho. E vocês lembram da imensidão daquele lugar, né? Além de tudo isso, né, eles tinham muita dificuldade de usar os drones e o helicóptero por causa do mau tempo. Isso foi exaustivamente falado e dava para ver nas imagens a neblina. Então os helicópteros que sobrevoaram a área, a visibilidade era nula, não adiantava nada. E como eu já falei anteriormente, né, os drones térmicos também não conseguiam captar nenhuma imagem que desse para perceber ali o calor do corpo da Juliana. Então, assim, as primeiras equipes que já estavam lá, elas já começaram a fazer vários pontos de ancoragem, como eu falei. E isso foi manual, tá? Tiveram que perfurar pedras, tudo para conseguir prender e fazer a ancoragem, que daí que fazia descer a corda. Não é só pegar uma cordinha e ficar segurando na mão, não. E daí eles dividiam ali as funções na parte da estratégia. Enquanto uns desciam ali, outros também ficavam garantindo a segurança, né? Por causa da parte de queda de pedras. Além da estabilidade das cordas, né? E eles ficavam se comunicando. Porque também com muito vento, tudo tinha que ficar monitorando tudo isso daí. E o próprio Agan falou que já teve um terremoto, né, anterior, e ele já tinha pedido para ser instalado umas barras de ferro na montanha, que foi crucial também para ajudar nessa parte de ancoragem. Então essas barras de ferro estavam em pontos estratégicos ali do Rinjani, né, da montanha, do vulcão, e daí eles tinham ali como fazer uma ancoragem mais segura. Então todos esses voluntários e o pessoal da equipe de resgate, eles já estavam lá 2, 3 dias sem comer lá em cima. Tipo, comiam muito precariamente, a pouca coisa que eles tinham ali, não dormiam, né? Ainda passavam a noite pendurado nas cordas, esperando melhorar um pouquinho o tempo para conseguir dar continuidade. E cada vez o peso emocional foi aumentando, a frustração foi aumentando. E mesmo com o golpe doloroso, né, de ficar vendo as redes sociais, o que estavam falando mal deles, eles não desistiram e continuavam fazendo suas funções. Ninguém quis abandonar a missão. E querendo ou não, isso foi aumentando demais nas redes sociais, dizendo que eles eram ineficientes.
E foi o que foi aumentando mais ainda o desejo deles conseguirem resgatar a Juliana, porque eles já estavam com o orgulho ferido, apesar de todos os esforços que eles estavam fazendo, se arriscando, ficando pendurados a noite inteira, procurando por cada fissurinha, por cada pedacinho, no meio daquela neblina, sem enxergar nada. E palavras dele aqui que eu vou ler, né, traduzindo, que isso alimentou ainda mais o desejo de provar que a Indonésia tem pessoas dispostas a arriscar tudo por humanidade e honra. Ele falou que essa missão foi movida por algo além do dever. Foi movido pelo amor à vida, pelo espírito de sacrifício e pela defesa da honra do nosso país. Então essa foi a parte 1, que foi tudo o que aconteceu antes do Agam vir para Lombok. E aí, me contem o que vocês acham disso. Vocês ainda têm essa mesma mentalidade de ficar falando mal do pessoal da Indonésia, xingando e tal, com todos esses esforços que eles fizeram? Eu confesso que eu fiquei muito chateada de ouvir esse relato do Agam. E o tempo todo eu tava batendo nessa tecla da dificuldade do terreno, da dificuldade do local. E teve brasileiro aqui que ainda ficou acusando eles de serem racistas, que se fosse uma loira de olhos azuis, eles já tinham encontrado, sendo que com toda essa dificuldade para achar a menina, tá? Eu fico até com vergonha alheia de ver a quantidade de vídeo ridículo que eu vi no TikTok. Itu tadi counternya dari warga Brasil sendiri terhadap netizen Brasil yang menganggap miring atau tidak benar terhadap tim SAR dan relawan penyelamat Indonesia. Ini adalah pembelajaran bagi kita untuk tidak langsung memberi komen negatif pada setiap masalah sebelum dikonfirmasi kebenarannya. Sehingga netizen Brasil banyak yang dibuat malu sendiri karena apa yang menjadi komentarnya justru bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya. Memang di Rinjani adalah indah tempatnya, tapi untuk berjalan menuju ke sana tidak hanya sekedar bermodalkan fisik dan mental, tapi juga keahlian untuk mendaki ke puncak Rinjani. Untuk itu kita harus selalu menjaga diri kita, menjaga sikap kita untuk tidak sekedar komen tanpa alasan yang benar. Oke? Tetap semangat, terus melangkah dan tak pernah padam. Dari Sandias Channel, saya terima kasih. Sampai jumpa di session berikutnya. Bye-bye. Mas! Oi! Mas! Mas! Like! Oh! Holy shit! Tá super completo.